Olá, gatíssimas e gatíssimos! Vamos falar sobre sogra e sogro narcisista. Como lidar não só com as pessoas, né, a sogra, o sogro narcisista em si, mas também o que fazer com o seu parceiro, sua parceira. Me falem aí se o áudio está ok, se a imagem está ok, se eu posso continuar ou se é melhor recomeçar a live. Para vocês que estão se conectando, se já não seguem o canal, inscrevam-se. A gente fala sobre tudo que é aspecto sobre lidar e superar o abuso narcisista. E também, caso queiram mais apoio, temos o Parts Work ou Workshop Entre no Seu Poder, que você pode acessar clicando no link na descrição desse vídeo. E aí, pessoal, como é que tá esse som, essa imagem? Tá ok? Posso continuar? Arrasaram, muito bem. Então, pessoal, esse é um vídeo que já me pediram faz muito, muito, mas muito tempo mesmo, tá? Tanto em português quanto em inglês. E dentre os meus clientes que já marcaram sessão comigo, uma parcela considerável, na verdade, nem filho de narcisista é apenas pessoas que estão lidando com esposos ou esposas que são filhos de narcisistas e eles não sabem como lidar. Então, bora falar sobre esse assunto aqui, porque eu tenho certeza que ele é relevante para vocês. Ultimamente eu tenho feito enquetes informais no meu Instagram, Tariana, arroba, não, peraí, arroba Tariana underline Rocha, para entender quais são as perguntas de vocês, as dúvidas, e com relação à sogra-sogro narcisista, vocês me perguntaram o seguinte: como devo me comportar? É válido fazer o método da pedra cinza? Como age a sogra narcisista oculta? O que fazer quando o sogro manipula os filhos e eles não enxergam? Como podemos honrar essas pessoas, como diz o mandamento? Como mostrar para o filho dela que a mãe está tentando competir no relacionamento? Como botar limite em quem não quer ouvir? Como conviver sem grande prejuízo? Como ajudar a sua namorada a lidar com os próprios pais, para ela não se sentir culpada por se distanciar? Bom, pessoal, são muitas perguntas e aproveitem aí quem está no chat, me fale se você está lidando com uma situação parecida. Então vamos lá, nessa live eu quero falar sobre você, eu quero falar sobre o seu parceiro, a sua parceira. Aqui vocês podem trocar pronomes, gênero, tá válido para todo mundo, ok? Vamos falar sobre o sogro, a sogra em si e vamos falar sobre o seu relacionamento, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu sugiro para você que está lidando com uma filha ou um filho de narcisista enquanto parceiro, é que você conheça profundamente os seus valores. Oxe, Tariana, o que que isso tem a ver com alguma coisa? Eu vou falar para vocês uma historinha, uma coisa que aconteceu recentemente. Recentemente, eu estava em sessão com uma cliente americana que não é filha de narcisista, mas está casada com um filho de narcisista. E eu lembro que já nos primeiros momentos das nossas primeiras sessões, eu percebia claramente que ela estava com um nível altíssimo de ansiedade. Porque, pessoal, muitos de vocês, quando começam a fazer terapia comigo, ou quando começam algum programa, vocês visivelmente estão com sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, seja simples ou complexo. E eu consigo ver a tremedeira, o olhar para lá e para cá, a pessoa confusa, ela não sabe o que é certo e o que é errado. E durante uma das nossas sessões, a gente estava aqui batendo o nosso papo, quando do nada, atrás dela, apareceu um homem e começou a bater fortemente na porta de vidro dela. Era o sogro dela, gente. A pessoa naturalmente se desestruturou inteira, né, não sabia o que fazer e eu, caraca, no meio da nossa sessão, o cara dirigiu não sei quantas horas para aparecer na casa dela lá. Ela e o marido já estavam tentando colocar limites na família narcisista e, claro, não respeitaram e dirigiram não sei quantas horas para encher o saco da pessoa, não é? E aí, no momento lá, ela esperava que o marido dela fosse ter uma atitude, afinal o pai é dele, né, e ele não teve. Como vocês sabem, muitos filhos de narcisistas não bancam ainda falar não para os pais, então não vão conseguir, dentro da relação, também falar esse não, não é? Então, lá no momento, ela não teve o apoio do marido, o que a frustrou tremendamente, como vocês podem imaginar, não é? E eu me dei conta, caramba, a gente tem que falar sobre isso o quanto antes.
E aí, no caso específico dessa senhora, eu disse que para você que está lidando com filho ou filha de narcisista e é casado com essa pessoa, você tem que conhecer os seus valores. Por quê? No caso desta cliente, ela não veio de uma família narcisista, muito pelo contrário, ela veio de uma família bastante saudável até. Só que, como ela veio de uma família estruturada e na cabeça dela ela não conseguia entender o que que era narcisismo, ela ficava aceitando certas coisas ao longo dos anos do casamento, numa tentativa de ser uma boa pessoa, de ser flexível, não é? E, na verdade, nisso de aceitar várias coisas ao longo dos anos, ela foi se distanciando de si até perder totalmente a personalidade dela. Ou seja, qualquer pessoa que está lidando com qualquer pessoa, sendo narcisista ou não, sendo filho de narcisista ou não, tem que conhecer seus próprios valores e não tenha o objetivo de ser uma boa pessoa. Tenha sim o objetivo de se conhecer tão profundamente que você consegue identificar, comunicar e fazer satisfazer as suas necessidades. Porque nisso de, ai, imagina, é só a família dele ou é só a família dela. Não deve ser algo tão sério, não deve ser tão ruim. Certamente, se eu for cortês, eu vou ganhar um lugar nessa família. Vou então, diante desses pequenos desafios, abrindo mão dos meus valores, coisa que eu nunca fiz antes e não faria, né, em outras situações, numa tentativa de abraçar a família do meu esposo, da minha esposa, não é? E claro, nisso de tentar ser uma boa pessoa, ela ignorou várias coisas que ela sabia que estavam erradas e acabou, então, sacrificando partes de si para salvar a relação, para tentar convencer o marido de que algo estava errado, para tentar convencê-lo particularmente de que algo estava errado, para que ele pudesse ser um bom pai, porque eles têm um filho, não é? E ela não foi entendendo a situação na qual ela estava se colocando. Porque se você nunca lidou com narcisismo, fia, e você começa a lidar achando que a sua bondade vai influenciar a pessoa narcisista a mudar de comportamento, então você terá uma grande surpresa, não é? Então, gente, se você está lidando com filho ou filha de narcisista, eu gostaria que você se fizesse essa primeira pergunta. Quais foram os seus valores, né, valores importantes para sua alma, que você foi abrindo mão ao longo dos anos para tentar se encaixar na família, para tentar se encaixar, naquela bizarrice que você não consegue descrever? Então a primeira coisa que eu recomendo para você que está lidando com um filho ou uma filha de narcisista, é que você tenha total consciência do que você aceita, não aceita, tolera, não tolera, e que você não tente ser uma boa pessoa. Tente ser uma pessoa com limites saudáveis, que sabe se expressar de uma forma não violenta, não é? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Não é? A outra coisa que eu queria falar para vocês a respeito disso, de não tente ser uma boa pessoa, seja uma pessoa que tem limites saudáveis. A gente não consegue construir relacionamentos saudáveis quando a gente vai abrindo mão dos nossos valores para permanecer na relação. Então, digamos que você começa a namorar um cara ou uma mulher, e aí você percebe que tem alguma coisa esquisita na família que está começando a vazar para dentro da sua relação. Se você vai na onda de: "Ai, você é uma boa pessoa, porque, né, vai que a família me aceita", a gente já sabe no que dá a longo prazo. Você vai perder sua identidade, você vai ter transtorno de estresse pós-traumático, não é? Mas se você for pelo caminho de: "Não, espera aí, a única forma de construir um relacionamento saudável é tendo a liberdade de expressar os meus desconfortos conforme eles vão surgindo, para descobrir se, o meu parceiro aceita que a gente está tendo um conflito, né, porque se você percebe: "Oxe, toda vez que eu abordo o meu parceiro a respeito de alguma questão na relação, ele se fecha, ele não sabe dialogar, ele me pune, ele aquilo outro", então você já está recebendo o quê? Um sinal vermelho, que vai dar uma dica para você continuar ou não naquela relação, entendeu? Então é por isso que a ideia, ao iniciar um relacionamento, não é ser uma boa pessoa, e sim conhecer os seus valores e comunicar esses valores. Porque quando você perceber a forma que o seu parceiro reage ao seu comunicado, você poderá avaliar a saúde dessa relação. Se existe de fato um esforço, em se ter um diálogo diante de cada desafio para se construir uma convivência a 2, não é? Então,
essa é a primeira coisa. Você quer construir o relacionamento de tal forma que as necessidades dos 2 são satisfeitos. E quando a gente passa a primeira parte do relacionamento tentando ser boazinha ou bonzinho, a gente não está construindo uma relação realmente baseada nos nossos valores. Mais tarde, você vai ter problemas acumulados, que você vai se perguntar: "Para que que eu deixei isso acumular? Por que que eu não falei antes?", não é? A outra coisa que eu recomendo para você que está lidando com filha ou filho de narcisista, que vai na mesma linha de não tente ser uma boa pessoa, e eu sei que isso parece meio que monstruoso o que eu tô falando, mas para vocês que lidam com narcisistas e sociopatas, vocês sabem do que eu tô dizendo, né. Nunca ache que o seu amor vai consertar alguém. Particularmente se você não veio de uma família narcisista, você provavelmente romantiza o amor e você romantiza o poder dele de consertar as pessoas. Então, uma dica maravilhosa que eu recebi sobre relacionamentos era o seguinte: Tari, ao conhecer uma pessoa nova, pense na pior característica que a pessoa tem, a coisa que mais te enche o saco, que mais está causando problema, e pergunte-se se aquilo é algo que você tolera a longo prazo. Porque se você tolera a pior característica da pessoa a longo prazo, e aí você está decidindo continuar na relação por causa dessa percepção, então você tem os 2 pés no chão, porque você sabe como é que é o pior já. Mas se você tem uma mentalidade do tipo: "Ah, ele tem essa característica, ou ela tem essa característica", mas tipo: "Ah, vai que vai mudando, né, vai que com o tempo o negócio fica melhor". E aí você tenta ser empática, empático, e amorosa, amoroso, e compreensivo, 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 compreensivo. Dá-lhe 1 ano, dá-lhe 2 anos, e o seu amor não tá consertando a outra pessoa, não é? Então, você adentrou num relacionamento com uma pessoa que tem características que você já não tolera de cara, e num ato de fantasia, você decidiu, até de uma forma grandiosa, né, gente, porque a pessoa achar que o amor vai curar um outro adulto é muita grandiosidade. Eu sei que a gente tem uma cultura que propaga esse tipo de grandiosidade fantasiosa, tá? Não tenha essa grandiosidade fantasiosa. Não queira consertar quem quer que seja. Pergunte-se com os 2 pés no chão se a pior característica da pessoa já é a que você tolera a longo prazo. Tá fazendo sentido para vocês? Ok? A outra razão que é incrivelmente importante, você conhecer, preservar seus valores e sempre comunicar assim que você percebe um desconforto, não deixar as coisas irem acumulando porque você acha que num passe de mágica tudo vai se consertar sem você e ele ou ela fazerem esforço. A razão que é muito importante você se basear nos seus valores é porque eu garanto para você, eu garanto pra você que se você não tiver limites saudáveis, se você não preservar os seus valores, você vai ser submetida, submetido aos mesmos abusos, às mesmas sequelas psicológicas e fisiológicas do transtorno de estresse pós-traumático. Seja simples ou complexo, complexo quando você passa muitos anos sofrendo aquele tipo de abuso, a tal ponto de que aquilo elimina a sua capacidade de achar que você pode mudar ou sair daquela situação. Eu quero repetir o que eu acabei de falar. As pessoas com quem eu lido, que não vieram de família narcisista, mas lidam com um esposo ou uma esposa que veio, depois de anos de relacionamento, como a esposa ou o esposo não conseguem blindar nem eles mesmos, não é? Da família, quanto mais os outros, a família que eles estão criando, os filhos, a esposa, o esposo, você vai ficar com as mesmas sequelas daquele filho de narcisista, daquela filha de narcisista. E que se a gente um dia fizer sessão, assim que abrir a câmera, eu vou notar. Você vai estar daquele jeito, olhando para lá e para cá. Vou te fazer uma pergunta. Isso aqui, qual é a cor disso aqui? É preto? Não sei, Tari. Pode ser cinza? Não, mas o que que você está vendo? Eu não tenho certeza, eu não tenho certeza. Fica do mesmo jeito. E é por isso que você tem que ter os limites saudáveis em todos os relacionamentos. Porque você acha que você está protegida por não ser filho ou filho direto deles? Você não tá. Você não tá. Você vai ser mais um sugado para dentro da dinâmica. Então, isso que eu tenho a falar a respeito de você. Resumindo aqui, conheça os seus valores, comunique-os
assim que você percebe os desconfortos, isso é correto, é saudável, permite que você construa uma relação onde a outra pessoa sabe quem você é e o que você tolera e não tolera e vice-versa, permite que você construa uma relação onde há diálogo constante para ir alinhando as coisas, permite que você construa uma relação onde você é blindada contra os abusos dos outros, para evitar que você fique com as sequelas do abuso narcísico, e permite que você construa uma relação com uma pessoa que de fato gosta de você do jeito que você é e com alguém cuja pior característica você tolera. Alright? Agora vamos falar sobre a sua parceira, o seu parceiro. Essa é a parte um pouco mais difícil, não é? Pode ser que você consiga ajudar esse seu parceiro aí, com de algumas formas que eu vou listar aqui. Mas a primeira coisa que a gente precisa deixar muito, 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 muito claro é que, lembra que eu falei antes, você não consegue salvar ninguém? Você não vai conseguir salvar o seu parceiro da família se eles não estiverem prontos para enxergar a dinâmica. E se vocês não acham que isso é verdade, quantos de vocês demoraram para entender e aceitar o narcisismo na família de vocês? Quanta negação rolou, quanta barganha, não é? Quanto, não é tão ruim assim. Ai, não, de repente eu consigo fazer funcionar. Quanto, não, dessa vez vai dar certo. Dessa vez, se eu fizer o que minha mãe ou meu pai quer, eu serei amada, enxergada, né? Então, se já é difícil pra gente reconhecer isso é a minha família. O minha mãe e meu pai não têm uma capacidade de me amar. Porque se amar significa desejar o bem da pessoa, mesmo que aquilo me exclua, então narcisista não ama. Porque narcisista não tá nem aí pelo seu bem-estar, ele tá aí para explorar você, tanto que faz parte do diagnóstico, né? Do critério diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista, é justamente esse hábito de explorar os outros. Então, o que que eu quero falar aqui, gente? Primeiro que o cara ou a mulher lá vai ter que se salvar. Então, o que que você pode ou não pode fazer? Tá, Tari, mas eu tô num relacionamento com a pessoa, e agora, como é que faz? Primeiro, vamos ver aí se a pessoa tem abertura para se educar, não é? Porque você vai perceber que alguns filhos de narcisistas vão assistir um vídeo e podem ter respostas variadas. Podem falar: "Caraca, minha família é exatamente assim", e começar a despertar e começar a ter interesse em estudar mais, em, sei lá, marcar uma sessão de terapia com alguém, não é, fazer parte de um grupo de apoio. E vocês vão ver que tem pessoas que olham algum vídeo e falam: "Caraca, minha família é exatamente assim". Mas você vê que a pessoa não tá pronta pra digerir aquilo, então ela coloca lá no fundo do eita, pra onde que eu fui? Ah, voltei. Ela coloca lá no fundo da psique dela, porque ela não tá pronta pra lidar, porque perceber que sua mãe e seu pai não amam você e potencialmente nunca serão capazes de amar, não é lá muito fácil, né não? E aí nós temos também aquela pessoa que não quer saber. Você vai tentar falar: "Meu amor, eu queria tanto te mostrar um vídeo a respeito de estruturas familiares, e o bloqueio da pessoa é tão grande, que não consegue nem te dar atenção para aquilo. É muito importante entender que dependendo de onde a pessoa estiver na sua resposta, você vai ter maior ou menor influência sobre a cura dela. Então a pessoa que ainda tá aqui nesse lugar de: "Eu não quero ver, eu 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 não quero ver", ela não quer ver. Ela não quer ver. E me dói falar que você não pode forçar a goela abaixo uma coisa que ela não quer ver, que ela não quer digerir, que ela não quer tragar, ok? A pessoa que tá aqui no meio, tipo: "Caraca, putz, eu vi esse vídeo, até que fez sentido", mas colocou lá no fundo da psique, e também a outra pessoa aqui que viu o vídeo e começou a pensar: "Caramba, isso aqui tá conversando comigo, eu não sei o que fazer sobre isso, mas caraca, eu tô me reconhecendo". Essas pessoas você tem uma maior influência sobre elas. E eu vou tentar dar umas dicas práticas para vocês conseguirem, hã, tentar conseguir ter essa influência sobre a pessoa, ok? E uma das dicas práticas é você fazer perguntas para a pessoa. Porque veja bem, gente, quando existe uma verdade que a gente não tá afim de ver, aí chega uma outra pessoa e fala X, Y, Z e ponto final. A gente entra no modo negação, no modo ataque, no modo não quero ouvir, correto?
Mas é por isso que nós usamos perguntas poderosas quando lidamos com nossos pacientes. Particularmente, quando eu estou com o paciente, eu costumo fazer perguntas onde a pessoa é obrigada a chegar às próprias conclusões. Sendo assim, ela não fica confusa sobre se fui eu que coloquei a conclusão dentro da cabecinha dela ou se foi a própria voz interna dela que falou aquilo. Deixa eu falar um negócio importante aqui. Eu tenho uma fortíssima crença que, particularmente com o público de filhos de narcisistas, qualquer pessoa que esteja lidando com o filho de narcisista não deverá falar para a pessoa como pensar, o que fazer. Não é? Porque, gente, se nós, filhos de narcisistas, já tivemos pessoas colocando ideias na nossa cabeça a vida inteira, aí vem uma terapeuta, ou vem o esposo ou a esposa, namorado, namorada, e fica falando: "Você não quer ver, porque a sua família é assim, porque é isso, aquilo, não sei o quê", né. Não é isso que a pessoa precisa. Além dela não estar emocionalmente preparado para isso, e além de você também estar abordando a pessoa com uma linguagem que não é não violenta, não é? Então, se você chega com uma energia de violência, a pessoa vai responder com uma energia de violência. Você também está desrespeitando o processo de cura dela. Com um filho de narcisista, a gente não enfia a verdade goela abaixo, a gente faz pergunta. Ué, Tari, como assim? Que tipo de pergunta? Por exemplo, digamos que o seu eu tenho uma cliente, por exemplo, que o esposo dela, eh, ela é filha de narcisista, e ela fala que a família do esposo também é narcísica, mas ele tá naquela categoria de não quero ver, 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 não é? Então, uma das formas que ela tenta fazer o marido refletir a respeito da dinâmica na família é simplesmente perguntar: "Como que você se sentiu com aquele jeito que a sua irmã tratou você naquele momento?" Isso é diferente de falar: "A sua irmã estava te manipulando. Você é o bode expiatório da família e ela estava se unindo com a sua mãe numa aliança contra você." É isso que estava acontecendo. Então você começa a lançar perguntas do tipo: "Você trataria seu filho assim? Se você fosse melhor amigo de uma pessoa na sua família, o que que você falaria? Como que você se sentiu com essa resposta da sua mãe? Hum. O que que é amor pra você? Tipo, como que uma mãe muito amorosa agiria nessa situação? Hum. Como que você preferiria, vai lá, imagina um mundo perfeito, essa situação que aconteceu na sua família agora, e num mundo perfeito, numa família bem saudável, como que você acha que seria o comportamento mais ou menos, ok? Hã, o que que é amor materno pra você? O que que é amor de um pai pra você? Se você visse um pai tratando um filho assim na rua, você faria igual? Se o seu filho cometesse um erro, você também ia humilhar ele na frente da família? Como que você imagina que isso impactaria essa criança? Então, a ideia aqui é você começar a colocar perguntas na cabeça da pessoa que, ao refletir, lentamente ela vai juntando as pecinhas. Porque eu vou falar um fenômeno que acontece com o filho de narcisista. Muito filho de narcisista aceita tratamento dos próprios pais que jamais, jamais faria com os próprios filhos. Então, digamos que você tem lá, sei lá, uma esposa que é filha de narcisista e vocês têm filhos, né. E uma esposa muito amorosa, com as crianças, muito respeitosa, mas quando vai na casa da mãe, é humilhada, tratada que nem lixo. E ela não enxerga que aquilo é anormal. Claro, né, ela tá mentindo pra si mesma: "Não, minha mãe me ama, é só o jeito dela de me amar. Não, é porque eu sou errada da família, a culpa é minha, né". Aí quando chega em casa, você pode fazer a pergunta: eu vi o jeito que a sua família reagiu diante daquele erro lá. Você acha que a gente deveria reagir assim com relação à nossa filha também?" Aí deixa a pessoa juntar o tico e o teco e começar a analisar: "Espera aí, por que que quando eu tô na minha família, eu acho que isso é ok, mas quando eu tô com os meus filhos, com os meus amigos, ou quando eu penso numa terceira pessoa, aí não faz sentido pra mim?"
Então, é assim que você pode começar a estimular a pessoa que já não tem um eixo interno, porque o abuso narcísico desconecta a nossa conexão com a nossa verdade. Então, a gente não consegue achar a nossa voz aqui dentro. Ao fazer essas perguntas, a pessoa vai se perguntando: Ué, o que, que eu acho disso? O que, que eu acho disso? O que, que eu acho disso? Em algum momento, o eixo interno dela responde. E aí a resposta veio de dentro dela. Não de você, não da internet, entendeu? É claro que você também, outra forma de você tentar ajudar essa pessoa é mostrar um vídeo sem expectativas. Por que sem expectativas? Porque se você mostra um vídeo com aquela ideia de que, não, ele vai ter que ver, meu Deus do céu. Você vai criar uma pressão na relação que de repente a pessoa não está preparada para lidar, não é? Então você pode mandar um áudio, um texto, falar: "Amor, eu achei um vídeo tão interessante de uma pessoa falando sobre estruturas familiares. Vamos assistir depois do jantar? Ou vamos assistir enquanto a gente come jantar? Nossa, estou muito empolgada a assistir esse vídeo junto com você". Você pode tentar fazer nesse sentido, mas sem expectativa de que a pessoa vai ter que enxergar aquilo naquele momento do jeito que você quer que ela enxergue, não é? Outra forma que você pode se comunicar com o seu esposo, sua esposa, que são filhos de narcisistas, eu recomendo fortemente que todo mundo estude a comunicação não violenta. Porque a comunicação não violenta é uma, é um jeito de se comunicar que força a gente a entender quais são nossas necessidades emocionais e a comunicar essas necessidades sem atacar o próximo. Então, eu vou dar um contexto de como a comunicação não violenta pode ser usado entre uma pessoa que está casado, com o filho de narcisista e seu esposo, não é? Para que esse esposo, essa esposa que já tem vários gatilhos com relação à família e várias verdades que não quer ver, consiga aos poucos, talvez, né, quando a gente tem influência sobre isso, consiga aos poucos ir mudando os seus comportamentos. Então, por exemplo, essa mesma cliente minha que a gente estava na sessão, aí veio o sogro batendo na porta de vidro, ela ao ter o primeiro filho, ela se sentiu profundamente magoada, até ressentida e profundamente triste e abandonada, porque ela esperava que o pai fosse ter uma atitude protetora com o filho. E nós sabemos que filho de narcisista que não passou pelo seu processo de individuação, que não cortou o cordão umbilical com os pais, não consegue. Então ela atacava ele, não sabendo como dizer pra ele: "Caramba, mano, proteja seu filho. Você parece estar casado com a mãe, meu. Pô, sua mãe vem pra cá e quer ditar o jeito que a gente cria nosso filho, e quer ditar o jeito que a gente organiza a casa, e se eu não faço o que ela me difama pra todo mundo da família, e manda seus primos, e manda mais não sei quem". E então ela ficava tão frustrada, porque ela veio de uma família saudável, então não estava entendendo por que que o cara não estava só colocando um "não" na mãe, não é? Que isso, em vez de gerar comunicação entre os 2, fazia ele, que já não tinha autoestima, se isolar para dentro de si e barrava a comunicação totalmente, né. Aí vocês imaginam uma mulher tendo o primeiro filho, com a sua crise existencial, que já é difícil para a pessoa se tornar mãe, particularmente, porque tem um aspecto biológico de mudança muito grande para a mulher, que é diferente da experiência, eh, do homem, né, do pai. E a pessoa, é claro, gente, quantas de vocês com filho esperavam alguma coisa do seu esposo, da sua esposa, porque você estava passando por grandes mudanças, exausta, às vezes tendo que parar a carreira, e aí você não recebia aquela resposta protetiva, aquela resposta de um paizão, de uma mãezona, do tal filho de narcisista, não é? Então, olha a diferença entre: "Porra, porque tua mãe se mexe em tu se tua mãe se mete em tudo, porque ela quer competir comigo", e: "Meu amor, eu me sinto tão triste e sozinha quando eu espero que você tenha uma atitude com o nosso filho e aquilo não acontece, eu me sinto sobrecarregada e abandonada. Faz muita diferença pra mim, quando você tem atitudes que me fazem inclusive sentir tesão por você, atitudes protetoras". Você viu a diferença de você se comunicar de um jeito onde você tá atacando a pessoa
e você se comunicar de um jeito onde você expõe a sua vulnerabilidade, o impacto que aquilo tem nas suas emoções, e você ainda dá uma camada de: "Ó, esse comportamento aqui me deixa triste, mas quando você faz X". E aqui, gente, aqui eu vou dar uma, como é que chama? Eu vou dar uma puxada de, como é que é? Não é puxar o rabo, é puxar rabo não, tô confundindo a expressão. Eu vou dar uma nas mulheres. Vou falar um negócio meio polêmico, tá bom? Existe uma dinâmica que eu vou mencionar aqui, simplesmente porque é absurdamente comum. É tão comum nas pessoas que eu atendo, que eu quero mencionar, ok? E a dinâmica é o seguinte: a mulher vai lá, tem puxada de orelha, puxada de orelha. Muito obrigada, Cristina. Eh, a pessoa vai lá, a mulher vai lá, ela tem o primeiro filho dela, né, às vezes ela tem ideias na cabeça dela de como é um relacionamento, como que é a maternidade e tal. E aí, ela tem o primeiro filho, tem o puerpério, tá com os hormônios tudo doido, ela se olha no espelho, nem se reconhece, teve que pausar a carreira, e aí ela tem que se sentir feliz enquanto mãe, mas ela tá se sentindo meio vazia, porque não conseguiu se conectar com o filho às vezes, também tá sentindo falta de, sei lá, cuidar de si, tomar um banho, colocar um desodorante, ter um outro foco que não seja cuidar dos outros, né não? E aí, o homem na relação, inicialmente não tem aquela atitude que ela espera, e aí gente, muitos homens, impressionantemente, tá, eh, nos últimos meses marcaram sessões comigo para que eles fossem pais melhores. Eu quero repetir que teve um boom muito notável de homens marcando sessão comigo para se tornarem pais melhores. Aí qual é a dinâmica meio polêmica que eu queria mencionar para vocês? A mulher tá tão exaurida e ela espera um comportamento do marido que ele não tem, que quando o cara começa a perceber: "Putz, cara, eu não tô fazendo certo com a minha esposa, com a minha família, eu vou começar a corrigir as minhas atitudes". Aí ele vai lá e ele começa a corrigir as atitudes, ele começa a apoiar, ele começa a ajudar com a casa, ele começa a ajudar ela a ter mais tempo sozinha, ele vai e cuida do filho, ela toma banho, ela, né, faz outra coisa. Aí qual que é a resposta dela? "Você não faz mais do que a sua obrigação". Porque a mulher tá vindo de um lugar de tanta frustração e tanta exaustão física, emocional, psicológica, o cara lavar uma louça, ela quer dar um tapa na cara dele, tipo: "Pô, cara, era o mínimo que eu esperava, não acredito que eu tenho que te pedir isso aqui". Só que ao mesmo tempo, isso não cria no casal uma colaboração, porque daí os caras vêm marcar a sessão comigo se sentindo um perfeito lixo, sendo que eles estão fazendo terapia, que é uma coisa que ainda é atípica hoje em dia, né, gente? A maior parte é muito mais mulher que busca terapia do que homem. Então os caras estão começando a fazer terapia, se educar, não sei o quê, estão começando a mudar os comportamentos, e aí isso não é valorizado dentro da relação. E da mesma forma, gente, que aqui entre nós eu falo muito: "Gente, como a gente tem transtorno de estresse pós-traumático, não é, muitos de nós não conseguimos fazer o tal do 100%. Então, a gente tem que começar com 1% mesmo. Então é tipo assim, faça 1% e perdoe-se pelo resto, porque 1% para quem tá com depressão, com transtorno de estresse pós-traumático, com transtorno de não sei o quê, toda doida, 1% é vida, gente. Então, se eu valido você que conseguiu 1% hoje, por que que a gente não vai validar o nosso parceiro que conseguiu, diante de tanta dificuldade, finalmente fazer 1%? Então, aquele filho de narcisista, aquela filha de narcisista, que você espera X atitude diante da família, eles não têm no início, porque eles não vão conseguir ter. Quando conseguem 1%, gente, 1% é 1%, cara. O que eu tô querendo falar aqui especificamente é, com o seu parceiro, deixa eu resumir os pontos que eu levantei até aqui. A pessoa tem que se salvar. 2, o que você pode fazer com esta pessoa é perguntas inteligentes, porque com filho de narcisista a gente não coloca a verdade goela abaixo, a gente faz perguntas para a pessoa conseguir achar a própria voz. Você pode, sem expectativa, mostrar conteúdos educativos e o que eu também estou falando é que a gente deverá validar o 1% de sucesso do filho de narcisista. Fez sentido? Porque 1% é muita coisa para filho de narcisista. E se a gente espera mais, não vai rolar no início. Tá fazendo sentido o que eu estou falando? Valide sim o 1% que o seu parceiro consegue fazer.
Isso não é para falar que você tem que aceitar menos do que seria correto. Eu tô falando que as pessoas têm que começar de algum lugar, cara. E relacionamento é assim, eu dialogo logo com você, a gente se alinha aqui, você dialoga comigo, a gente se alinha aqui, e assim, num por cento, num por cento a gente vai, não é, alinhando, não sendo inimigos uns dos outros dentro da relação, sim sendo amigos, que conseguem enxergar o valor, ok? Agora, vamos falar sobre o sogro, a sogra em si. Vamos lá. Então, gente, aqui é um vídeo não para explicar o que é o transtorno de personalidade narcisista, e sim para dar umas dicas sobre as perguntas mais comuns que me fizeram ao longo dos anos, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes muito profundos do que é o transtorno de personalidade narcisista, porque eu tenho centenas de vídeos e livros gratuitos e coisas gratuitas a esse respeito. Mas só para a gente entender aqui, o narcisista é a pessoa que explora o outro, ou seja, quando eu te conheço, eu penso assim para mim: "O que que você pode me dar?". Eu não estou buscando intimidade, vínculo, eu estou procurando o que que você pode me dar. O narcisista não tem empatia com as outras pessoas, ou seja, ele não tem empatia de sentir o que o outro está sentindo e nem de se importar com o sofrimento do outro. Ele tem um tipo de empatia, cold empathy, como diz o Sam Vaknin, que é uma empatia fria, tipo, ele consegue perceber o que ativa seus gatilhos, ele sabe como ativar seus gatilhos, mas ele não consegue se importar com a sua dor. O narcisista, ele tem uma necessidade muito grande de ser admirado o tempo todo, ou de, na verdade, de ser o centro das atenções, porque às vezes não é admiração que ele está recebendo. No caso do narcisista, oculto, o que ele está recebendo é dó. Mas eu ainda sou o centro da vida dos meus filhos. Todo mundo fica pensando em como eu sofro, ai que maravilha. Isso também é suprimento narcisista. O narcisista tem uma autoimagem grandiosa. Isso pode ser tanto narcisista grandioso, quanto oculto, quanto comunal, tá? Quanto às várias manifestações do narcisismo que carregam diferentes nomes, que não são exatamente construções psicológicas muito estudadas, mas são construções psicológicas muito óbvias para quem lida com narcisistas, não é? A gente vê esses perfis. Então, como assim o narcisista tem um senso de grandiosidade? Basicamente, eu sou melhor do que você. Mesmo que eu não tenha resultados concretos no mundo, eu sou melhor do que você. E como a minha mente mente, toda vez que ela começa a perceber que eu não tô sendo tão superior assim, dentro da minha própria cabeça, eu normalmente não percebo que, na verdade, às vezes eu não tenho resultados concretos na minha vida para me achar tão superior. No caso do narcisista oculto, o grandioso tem, tá? Mas essencialmente, independente dos meus resultados, eu sei que eu mereço mais do que você. Então, o narcisista patológico, ele tem um senso de merecimento, as regras se aplicam a você, mas não a mim, não é não, porque as minhas necessidades são mais importantes do que as suas. O narcisista patológico tem uma crença de que eles são únicos e que só podem ser compreendidos por pessoas igualmente únicas, especiais, porque eu sou tão superior que unicamente pessoas igualmente superiores a mim podem entender a minha superioridade, não é? O narcisista patológico é arrogante, particularmente quando ele se encontra em posição de poder hierárquico com relação a outra pessoa. Observe muito bem como as pessoas tratam quem está servindo eles, quem está numa posição inferior, que muitas vezes o narcisismo patológico se apresenta aí. E claro, o narcisista patológico sente o quê? Inveja, faz parte do critério da inveja deles. Então, essas são características de narcisistas patológicos. E aí, gente, sogro, sogra narcisista, homem, mulher, é tudo igual. Existem diferenças na manifestação de comportamento devido à socialização diferente entre homens e mulheres, mas as características básicas do narcisismo patológico e também as sequelas que ficam para quem lida com essas personalidades são todas iguais, gente. Homem, mulher, tanto faz, é tudo igual. Então vamos lá. Como que a gente percebe, para além dessas características, que a sogra ou o sogro é narcisista? Bom, gente, hã, você vai ver que o narcisismo é essencialmente uma condição
onde a pessoa narcísica nunca passou pelo processo de individuação. Sendo assim, eles têm uma estrutura psicológica onde eles acham que tudo é uma extensão deles. Então a sogra narcisista ou sogro narcisista acha que o filho é uma extensão dele e que o filho tem que fazer o que eu quero, né não? Eu não te coloquei no mundo? Eu não te dei de mamar? Eu não cuidei de você? Você não destruiu meu corpo? Você não destruiu minha carreira? Não é? Então, se a pessoa já age assim com relação ao filho, você que é esposa, esposo, você faz parte do rolê. Então, quando você vê, tá tentando falar como você deve criar seus filhos, tá difamando você, quando percebe que você tem influência sobre o marido ou a esposa, não é? Joga todo mundo contra você, difama, faz campanha difamatória, manda macaco voador, quando você tenta ter um relacionamento a 2 que exclua de uma forma invasiva e esquisita os sogros. Aí que ó, pá, vem o ataque, vem o ataque, não é? Porque não existem bordas nas relações entre narcisistas. E se você me desobedecer, meu filho, aí é que você vai ver meu lado sociopata, porque inclusive, não é, nas atualizações do DSM, que é o grande livro, né, que é usado pelo menos nos Estados Unidos para diagnosticar as pessoas, não é, é uma literatura que contém os transtornos mentais que os especialistas usam para entender quais são os critérios diagnósticos de cada transtorno. No DSM, eles estão considerando potencialmente juntar a construção de narcisismo com psicopatia, porque eles estão começando a achar que o narcisista grandioso, na verdade, é um psicopata. E que o narcisista oculto, na verdade, é um borderline. Eu tô falando isso pra vocês para deixar claro que, quando a sogra ou sogro narcisista percebe que você, casado com o filho dele, não vai fazer o que eles querem, muitas vezes vai virar aquela chavezinho e o comportamento sociopata de esmagar você, vai ser ativado. E aí, gente, deixa eu deixar uma coisa muito, muito, muito clara para vocês. Hã, seja se você for filho de narcisista, seja se você for alguém que está lidando com um filho de narcisista, saiba que quando você tenta se distanciar dos narcisistas ou desobedecer, eles simplesmente vão escalar o nível de abuso no sentido simples de amedrontar você, mas encher você de tanto terror que você fica que nem um cachorrinho com o rabo entre as pernas. E eles já estão anos desestruturando a sua personalidade, tirando um pedacinho daqui, tirando outro pedacinho daqui, enchendo as lacunas com confusão. Será que eu sou culpada? Será que eu fiz algo errado? Qual é meu nome? Eu não sei quem eu sou, não é? Aí eles já sabem de todos os seus gatilhos e como ativá-los, e na hora que você decide falar um não para a sogra ou para o sogro, pá! E aí que eles vão fazer toda aquela lista de coisinhas, não é, que eles já fazem normalmente, mas que agora nesse caso eles vão aumentar a intensidade. Então, o que que eu recomendo para vocês que já estão lidando com filho de narcisista, que entende que a família é assim, que já está se educando, de preferência já está fazendo terapia ou algum tá faz parte de um grupo de apoio, ou sei lá, está resolvendo de algum jeito, gente. Porque tem várias formas de se resolver. Nem sempre para todo mundo o caminho vai ser terapia, tá bom? Se vocês decidiram, cara, isso aqui não vai rolar não, com essa família não vai rolar não, a gente vai ter que se mudar, a gente vai ter que colocar limite, fazer contato zero, enfim. Eu quero que antes disso você sente com a sua esposa, com seu esposo e que você faça uma lista de tudo que vocês sabem que eles vão fazer para atacar você, para que você sinta terror absoluto e não largue, né, do domínio deles. Então, eu menciono isso em vários vídeos, mas eu vou continuar mencionando, porque isso aqui é importante. No meu caso específico, quando eu cortei contato com a minha mãe, eu fiz uma lista das coisas que eu imaginava que ela poderia fazer. A primeira coisa era ameaçar cometer suicídio, né? Porque eu era tão manipulávelzinha, que se ela falasse isso, eu já achava, putz, cara, ai, eu não tenho direito de me distanciar, e se minha mãe comete suicídio, né? Então, gente, vocês já sabem, se eu perguntar pra você, ou se você perguntar pro filho de narcisista, pra filha de narcisista, o que que a sua mãe ou seu pai fazem quando você tenta se distanciar? Faz uma lista. Ah, aparecer no emprego causar. Aparecer no emprego e causar um transtorno. Ah, ameaçar suicídio. Ameaçar cometer suicídio. Ah, já sei. Vai inventar alguma doença. Eu tô com não sei qual doença. Ai, meu Deus, eu preciso que você me leve para o hospital para os próximos 6 meses.
Então vai inventar tal doença. Ah, vai falar mal de mim na igreja, aí o pessoal da igreja vai vir me encher o saco. Vai falar mal de mim na igreja, vai aparecer lá no meu trampo, vai ligar pro meu chefe, vai ligar lá pro meu chefe, vai aparecer no meu trampo. Faça uma lista de tudo que eles vão fazer e senta, espera, porque vai vir. Vai vir. E é nesse momento que eu falo pra vocês, filho de narcisista ou vítima de narcisista, sem coragem não se liberta. O narcisista quer apertar seu gatilho até você virar uma massa amorfa de nada, sem personalidade, sem cérebro. Se eles conseguirem aumentar o seu nível de terror a tal ponto que você recua, você tá ferrada. Então prepare-se junto com seu esposo para cada ato de ataque que eles vão executar, porque eles vão. Sente e no sentido e fala mesmo. Então, tipo assim, para essa minha cliente, ela tem que pensar: ó, você já sabe que mesmo vocês colocando contato zero, o seu sogro dirige não sei quantas horas. Ela falou que ele dirigiu um total de 7 horas. 7 horas para aparecer lá. Você já sabe que eles são desse naipe. Não é porque você mora horas de distância que o cara não aparece, não. Então dirige. O que que eu vou fazer quando meu sogro aparece aqui do nada e começa a bater na minha porta gritando e falando que a gente tem que entrar em contato, não sei o quê? Senta com seu esposo, com sua esposa, combina com antecedência o que que vocês vão fazer para cada coisinha. Porque na hora que a pessoa aparece lá batendo na sua porta, você vai se desestruturar. Você vai virar uma resposta nervosa só, ok? Outra dica que eu dou, caso existam mais pessoas que estão do seu lado, sei lá, tem uma irmã do seu esposo que está entendendo o que está acontecendo, também quer se distanciar, tem um primo, tem uma prima, tem um amigo, faça o que não, que nem eu e minhas irmãs fizemos. Comece um grupo de WhatsApp só com essas pessoas, as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que entendem o narcisismo, as pessoas que sabem quem eles são, e combinem entre si um movimento em conjunto. Então, por exemplo, eu estava anos sem falar com a minha mãe, minhas irmãs também, né, porque todas nós cortamos contato, aí minha mãe apareceu, reapareceu uns anos depois. Reapareceu daquele jeito que a narcisista reaparece, né? Os meus gatilhos ficaram assim, as minhas irmãs ficaram assim, e nenhuma de nós tinha força de lidar com ela individualmente. Então, a gente também sabia que ela ia triangulando. Ela falava de um jeito com a Erendira para jogar ela contra as outras, ela falava de um jeito com a Dessana, né, para jogar contra os outros, e comigo, a manipulávelzinha, né, ela ficava lá chorando as pitangas e eu acreditava. Então, para que a gente não fosse desestruturada e para que ela não usasse a tática de dividir para conquistar, a gente combinou, gente, se a mãe entrar em contato com qualquer uma de nós, não responde. Vamos alinhar uma resposta junta, em grupo, no grupo de WhatsApp primeiro. A gente alinhava tudinho, ela podia entrar em contato com a minha irmã, com a minha outra irmã, ela estava achando que ela estava triangulando. E a gente estava aqui, ó, só dialogando entre nós três aqui para decidir uma resposta em conjunto. Então, se tiver outras pessoas da família de vocês que estão do lado de cá, unam essas pessoas também para vocês conseguirem lidar com o baque emocional que é receber todos esses ataques. Ok, gatinhas e gatinhos. Era isso que eu queria dar de dicas para vocês. Agora eu quero ver o que vocês têm de pergunta. Essa live já está bastante longa, são 50 minutos. Vamos ver se eu consigo ajudar vocês com alguma coisa aqui. Adorei a presença de vocês. Eu amo fazer live. Eu prefiro, gosto muito mais do que gravar o vídeo e depois colocar no YouTube. Eu gosto de interagir com vocês. Vamos ver aqui o que vocês estão falando de bom. Ó, a Andréa falando, eu achei que eu poderia mudar a família, Tari. Doce ilusão. Tira isso aí da cabeça. É muito grandioso e fantasioso a gente achar que a gente pode mudar outra pessoa. Muito relacionamento dá errado por causa de ideias fantasiosas como essas. Patrícia diz, verdade, não devemos tolerar. Acabei com a minha psique. Fiquei 25 anos nisso e até a morte deles. Gente, não tolera. Nem com o esposo, esposa, nem com amiga, nem com ninguém. Na hora que você percebe um desconforto no relacionamento, mesmo que você tenha medo de falar, vá para o seu cantinho, entenda o que aconteceu, saiba articular de uma forma neutra, não violenta e vai e fale com seu esposo, com a sua esposa. Não deixe acumular. Se você não fizer dessa forma, você vai construir um relacionamento falso, onde você tem muitos ressentimentos por coisas não resolvidas, não é?
A Jéssica diz: "Realmente é um gatilho gigante para o meu noivo quando falo para ele fazer qualquer coisa de forma mais imperativa. Tudo tenho que falar de uma forma com que não pareça de jeito nenhum que estou mandando". É, gente, pensa para vocês que são filhos de narcisistas, quantas defesas psicológicas você tem para não enxergar as coisas, não é? E também porque é difícil, gente, não é porque, tipo: "Ai, vocês são um bando de covarde. Ai, seu marido é um covarde". Não é assim. Tem um trauma gigantesco, tipo, um dos maiores traumas que a pessoa poderia ter lá, né? A Débora diz: "Acho que filhos de mães narcisistas tendem a atrair parceiros que vieram de famílias com algum distúrbio narcisista também". Muitas vezes sim, com certeza é um acontecimento bem frequente, mas também acontece, né, interessantemente, uma pessoa, que veio de uma família saudável se envolver com algum filho de narcisista. E, às vezes, como no caso dessa primeira cliente que eu mencionei para vocês, a pessoa que veio de uma família saudável simplesmente não consegue imaginar. Ela não consegue imaginar que, tipo, com cortesia, com respeito, você sendo amorosa, que você não vai ganhar a sogra ou o sogro, né. Então a pessoa fica lá apostando numa ideia que era verdade na família dela, porque na família dela tem limites saudáveis, até ela perceber que: "Caraca, mano, eu tô lidando com um tipo de pessoa que, isso aqui nunca vai mudar". Olha só, a Aline falou: "Perfeito, Tari. A forma de se comunicar é tudo, especialmente começar falando de como você se sente e não o que o outro está fazendo. Porque também quem somos nós para decidir? Você tem que isso, aquilo, outro. Imagina uma pessoa se comunicar com você assim num relacionamento. Eu não tô afim de ficar lidando com o dedo apontado na minha cara o tempo inteiro. Então, tipo, eu sou o tipo de pessoa que, se aumentar o tom de voz comigo, eu já acho abusivo. Eu não faço com os outros. Para eu te abordar com alguma coisa, eu vou lá e me resolvo contigo e teco, para não chegar toda cheia das acusações. Então é uma dica prática, básica, né, gente, de para qualquer relacionamento. Érico, o narcisista nasce ou ele se transforma ao longo da vida? Gatão, o narcisismo é aprendido, mas nós sabemos que existem pessoas que nascem com pouca empatia e com, incapacidade de ter respostas emocionais como os neurotípicos, não é? Então, provavelmente é uma mistura de 2 coisas. Então, por exemplo, a minha irmã, com quem eu ia cortar contato uma época, porque ela era altamente narcísica comigo, ela fez um teste DNA que coloca que a gente eu nem sabia que isso conseguiria ser visto num teste de DNA. O teste de DNA deixou lá claro, você provavelmente não tem muita empatia, o seu DNA indica isso. Então tem aí um aspecto do DNA da pessoa, da genética da pessoa, que faz com que ela não tenha empatia. A minha sogra narcisista só se mostrou depois que o neto dela nasceu, porque eu fiz o que ela queria. Aí você chegou no X da questão, né. Se você quiser ser uma não pessoa, uma não personalidade, uma não existência e só fazer o que os sogros querem, aí de repente você pode ter um relacionamento. A Juliane fala: "A mãe narcisista, no caso desse rapaz que eu conheci, inclusive ele citou para o pai dele que estava afim, que iria passar um weekend comigo, mas quando a mãe soube, arranjou moça que não tem mãe para ficarem". Érico, a minha irmã engraçado, eu estava chamando minha irmã de psicopata ontem, mentira. Eu falei pra ela: "Ah, então você não é uma psicopata 100%, você sentiu empatia nessa situação aqui", a gente deu risada. A minha irmã, ela ela tem pouca empatia, tá. Ela é naturalmente manipuladora, mas eu quero passar uma ideia pra vocês, que existe um espectro em todas as coisas, inclusive numa característica como manipulação. Então, como assim, Tariana? A habilidade de saber como manipular recursos humanos para conseguir um resultado específico é uma habilidade muito útil para pessoas que precisam fazer isso, como, por exemplo, gerentes. Eu não tenho essa capacidade. O meu cérebro não é um cérebro que sabe manipular as pessoas. Eu não estou tentando dar uma de: "Ai, como eu sou pura", é que eu sou autista, então o meu cérebro não fica pensando em pessoas externas para manipular, o meu cérebro só volta para si mesmo. Tudo eu vou resolver, tudo tem que ser dentro da minha cabeça, tudo sou eu, nem passa pela minha cabeça manipular pessoas, seres humanos para conseguir o que eu quero, porque meu cérebro volta para si, ele não volta para fora. Então, por exemplo, quando a minha irmã tinha muito traço narcisista patológico, faz 12 anos isso,
Aí a manipulação dela era uma manipulação bem questionável. Mas como eu fui colocando limites com ela, ela foi estudando o narcisismo, ela fez terapia, ela é consciente das coisas e ela lutou pelo nosso relacionamento e hoje em dia eu não tenho nenhum dos problemas que eu tinha com ela aqueles anos atrás. Hoje a capacidade dela de manipular recursos humanos serve ela, porque ela é gerente. E eu achei interessante que o primeiro dia que ela se tornou gerente da empresa onde ela trabalha, ela já relatou para mim: "Nossa, Tari, você falou que você tem dificuldade em gerenciar pessoas?" Claro que eu tenho dificuldade em gerenciar as pessoas. O meu cérebro nem compreende a existência de pessoas. Ela falou: "Tari, para mim foi tão normal. Eu já soube o que fazer com ele, com ela, com não sei o quê." Então, é isso que eu estou tentando falar para vocês. Até a capacidade de administrar recursos humanos pode ser interpretado como manipulação doentia, quando a pessoa tem o narcisismo patológico, ou pode ser, numa personalidade mais saudável, um dom. Um dom. Eu não tenho esse dom. Para mim é fenomenalmente difícil administrar pessoas. Eu não tenho esse dom. Não tenho, ok? Hum. Elaine falou: "Tari, também sou assim, muito voltada para mim mesma. Isso é autismo?" Não dá para falar, né, gatinha. 10 milhões de pessoas são voltadas para si mesma. No meu caso, eu fui diagnosticada por 2 pessoas, né, como autista e TDAH. E é recente esse diagnóstico, ainda estou processando, eu tenho muitas perguntas sobre isso. Mas o fato de você ser autocentrada em si não quer dizer que você tem um diagnóstico de autismo, né. Tem vários critérios, eu sugiro que você, hã, fale com uma especialista em autismo, como eu fiz, que também é autista e que é especialista nas ferramentas diagnósticas. Porque se você falar com uma pessoa que não entende de autismo, você vai ter a mesma experiência de falar com uma pessoa que não entende de narcisismo, por exemplo. Você tem que ir atrás de uma especialista, sacou? Essa live vai ficar gravada, Larissa. A Jéssica fala: "Foi muito difícil começar a entender a dinâmica familiar deles, porque a família toda apoia ela, mesmo vendo os horrores que ela faz com os 5 filhos." É, gente. É, gente. Vou confessar um negócio pra vocês. Quando eu era criança, sendo a criança sensível que eu sou, eu olhava para o mundo, eu ficava: "Ó céus, por que que existe tanta maldade no mundo, céus? Eu um dia vou entender por que que acontecem tantas coisas ruins no mundo." E hoje, com o entendimento que eu tenho da realidade, Jéssica, eu cheguei à conclusão e aqui eu vou falar um negócio nada popular. Estão prontos? Não me cancelem. Eu cheguei à conclusão que coisas maldosas acontecem no mundo, porque em todo grupo onde tem todo não, todo não. Em pelo menos 50% dos grupos onde tem uma proposta de alguém ter poder, personalidades narcísicas e sociopatas especificamente buscam esse poder. E aí, essa é a parte que vocês não vão gostar. E por que que eles conseguem tanto poder? Ah, porque pessoas com empatia não conseguem falar não. Ah, porque pessoas com empatia não conseguem levar a sério o nível da maldade do outro, porque na cabeça delas não é daquele jeito. Ah, porque pessoas com empatia não conseguem imaginar que o outro é capaz de incrível maldade. Ah, porque pessoas com empatia acham que o amor vai salvar o mundo. Então, em vez de colocar limites saudáveis, elas ficam: "Ai, não, tudo bem, tudo bem. Ai, vai que melhora. Ai, não é tão ruim." Então, hoje em dia, eu chego à conclusão que as grandes merdas que acontecem no mundo acontecem não é por pessoas más, é por causa da junção entre pessoas más que más, né, mais narcísicas e sociopatas, sem tratamento, que buscam fazer mal, e desculpe o linguajar, uma cacetada de pessoas, muitas vezes com empatia, mas que não conseguem entender, conceber ou fazer algo concreto contra aquela maldade. Sacou? Exatamente, Silvana, é a dinâmica do senhor e do escravo. Por isso que eu tenho várias, críticas sobre o jeito que a palavra empata é usada dentro da comunidade de quem está entendendo e superando o abuso narcisista, porque não é que empata não existe, existem pessoas hiperempáticas, isso é um fato, tá, essa construção psicológica existe. Mas eu acho que no mundo das filhas e dos filhos de narcisistas ou das vítimas de narcisistas, o empata é muitas vezes um dependente emocional, um borderline, um codependente, uma pessoa sem autoestima, e o povo está valorizando a sua empatia como se uma pessoa empática não fosse capaz de participar ativamente na maldade. E pessoas empáticas sem limites serão as primeiras a participar na maldade, não é? Porque elas não têm limites.
Vocês entenderam? Vamos acordar. Vamos acordar. Érico, tem diferença entre psicopata e sociopata? Bom, depende do autor que você está estudando. Hoje em dia, um consenso, assim, muito frequente seria: o psicopata é aquele que nasce assim. Então, aquele que já nasce sem conseguir ter as respostas emocionais que pessoas neurotípicas teriam. Então, não é que ele não sente medo, ele sente medo, mas ele interpreta o medo como adrenalina, né. E ele já nasce com uma estrutura cerebral e neural diferente. E o sociopata é aquele que se torna. Então, sei lá, uma pessoa que nasce dentro de uma família mafiosa, sabe, uma pessoa que já nasce dentro de uma família voltada para o crime, a pessoa vai ser treinada a ter traços sociopatas, ok? E Andrea diz: "Temos que trabalhar essa questão de dar limites. Por favor, gente, tem coisa no mundo que se resolve não é com empatia, é com limite mesmo, com limite mesmo". Ok, meus amores, minhas amoras, eu amei, amei fazer essa live com vocês. Eu sei que vocês estavam pedindo fazia muito tempo. Agradeço demais pela presença de vocês, torna isso muito mais satisfatório e divertido para mim. Um beijinho para vocês. E é isso, gente. Tem que acabar, porque agora eu tenho que repetir tudo que eu acabei de fazer em inglês. Vou comer, que a pessoa tá morrendo de fome. Vou dar comida pra Carícia, que é a minha gatinha que tá aqui no meu colo, toda enroladinha, em formato de bola. E aí eu vou lá pro canal em inglês to do everything that I just did in English. Ok? Um beijo para vocês. Amo muito, amo muito, amo muito. Continue colocando limites. Empatia não salva o mundo. Vamos aprender? Beijo, meus amores.